eu sou publicitário por adoção, mas na realidade a minha formação é design, eu sou formado em design de produtos. Mas eu acho que talvez o grande papel que a gente tenha é dirigir mesmo, reger as pessoas para elas poderem ver a coisa na jornada que a gente tem que colocar. A metodologia são vários processos, vários métodos que determinam uma ordem de abordagem de projeto para que você possa resolvê-lo. O maestro tem que aceitar que ele fica de costas para a multidão. Então é muito interessante saber que hoje que um gestor ele está olhando para o seu time. Na maioria das vezes ele não está preocupado de ser o cara que vai chamar mais atenção, porque se o time dele chamou atenção, ele estava junto. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui em mais um episódio do nosso ArxiCast. Ô, gente, antes de falar do nosso convidado muito especial, lembre-se aí de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu comentário, ativa as notificações, ajuda a gente a propagar esse conteúdo, ajuda a gente a levar nessas nossas histórias e episódios ao maior número de pessoas possível, né, Bo? E também siga a gente lá nos nossos canais, nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Face, LinkedIn e tudo mais que tem. Gente, ajuda a gente a fazer esse conteúdo ter relevância e ampliar essa nossa voz da arquitetura cenográfica. É isso, né, Bu? Sim. Vamos mostrar quem está aqui hoje. E hoje, né, assim, um fantástico, né? Porque realmente é um profissional muito admirável, super profissional no mercado nosso, né? Irmão de caminhada, né? Todos esses anos. Dil Mota, né? Seja muito bem-vindo, designer, né, de eventos e experiências. Ele é o nosso grande mentor, vamos falar assim. Depois dessa apresentação, vou até embora. Seja bem-vindo, obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com esses dois malucos que eu amo. São incríveis, inspiradores, vocês sabem disso. Obrigada, Dil. Obrigada por ter vindo, viu? A casa é sua. Conta um pouquinho para todo mundo da sua experiência, da sua jornada. Se abre com a gente, Dil. Vou me abrir. Bom, pessoal, eu sou Dil Mota. Eu sou publicitário por adoção, mas na realidade a minha formação é design. Eu sou formado em design de produtos pelo Mackenzie, que inclusive depois eu dei aula lá, foi onde eu aprendi a gostar de dar aula, para falar a verdade, com especialização em artes gráficas e arquitetura de interiores. Eu comecei num mundo completamente diferente. Meu sonho era desenhar carros. Design de produtos, né? Só que muito tempo antes disso. Então, assim, eu queria desenhar carros. Na época, faz muito tempo isso, não tinha um curso de design de carros. Eu tentei achar. Uma vez apareceu um anúncio, uma reportagem na Quatro Rodas. Eu mandei uma carta. Não sabia. E aí eu falei assim, vou fazer desenho técnico. Desenho mecânico. Então, eu sou formado em desenho mecânico, desenho de projeto de máquinas. E o caminho estava se direcionando para eu ser engenheiro mecânico. Quando eu fiz o projeto, eu falei assim, não é isso, não. Não quero, não. Aí eu fui fazer desenho artístico publicitário. Dali eu fui fazer curso de redação, de planejamento, de direção de arte. E nessa época eu trabalhava numa empresa de informática, onde eu trabalhava na área de treinamento. Eu desenvolvia os materiais gráficos E aí eu me apaixonei pela área de publicidade e falei, eu quero fazer alguma coisa assim. Foi aí que eu fiz faculdade. Eu fiz faculdade tarde, na realidade. E eu escolhi design de produtos justamente por procurar um diferencial. Todo mundo faz publicidade para ser publicitário. Interessante. Eu fui fazer design de produto. E me apaixonei por isso. Aí meu primeiro estágio foi na McCann Erickson, que é uma agência de propaganda. E lá dentro da McCann tinha uma dupla de promoção. Promoção é o nome antigo do live marketing, né? Marketing. E ali foi que eu tive o primeiro contato com esse universo. Que até então, aliás, é muito comum isso. O pessoal de publicidade nem sabe que existe, né? Porque eles estão muito fechados no universo deles. E ali foi legal que, como eu tinha meio que me preparado para ser publicitário, pensando que eu poderia ser diretor de arte, redator, eu fazia as duas coisas, eu achava que fazia as duas coisas, eles acabaram me treinando dos dois lados. Então, quando o redator saía, eu fazia o trabalho de direção de redação e vice-versa. Só que chegou um momento que eles falaram assim, legal, que bom que você sabe fazer as duas coisas, mas você tem que escolher uma. Teve que fazer a escolha. Eu escolhi ser diretor de arte. Da mesma forma, como chegou um momento que eu tive que sair de lá, eles falaram assim, olha, você tem duas alternativas. Você ser mais um da publicidade ou tentar ser alguém em live marketing. E eu decidi ser alguém em live marketing. Depois dessa dica... Foi fácil? Não, não foi. O que eu bati de
cara na porta das agências que não me dava espaço, porque quando você está com um portfólio novo, tentando se colocar, nunca é fácil, é difícil. É verdade, não é. Mas assim, você tem que perseverar. Por isso que eu sempre que algumas pessoas me perguntam, e aí, o que você tem que fazer na vida? Fazer aquilo que você ama, cara. Porque você vai sofrer tanto por fazer aquilo, que é melhor que seja de alguma coisa que você goste, né? Perfeito. E aí, fui, até que eu entrei numa agência. E aí tem uma curiosidade interessante. Quando eu entrei nessa agência, eu estava na finalização do trabalho de graduação da faculdade, o TCC, né? TCC. E o meu TCC foi assim, eu estava na faculdade de design industrial, produto, e que se esperava que se fosse desenvolver um produto. Sim. E havia já, por incrível que pareça, uma tendência muito forte desse grupo em especial de fazer design de carro, que era aquele meu sonho antigo. Mas eu já não estava mais nessa. Eu não queria mais desenhar carro. E eu resolvi fazer um projeto onde, na realidade, eu provava que a gravata era design. Ai, Porque até aquele momento, a gravata era só vista como um acessório. Ela não era design. E eu provei no curso que ela era design. Esse foi o seu trabalho? Meu de trabalho TCC? foi. E esse trabalho eu consegui, na época, uma lojista que vendia gravatas lá no Shopping Ibirapuera, chamava Ties and Friends. Ela foi, mostrou uma coleção de gravatas que ela tinha. Foi incrível. E aí, na cara de pau, eu procurei a produção do programa do Jô Soares 11h30, lá na época do SBT ainda. E eu fui lá ser entrevistado por ele para falar de gravatas. Olha! Essa é a história louca que tem. E desde então, eu comecei então a entrar firme e forte na área de live, né? Que já teve inúmeros nomes, mas live marketing. E aí trabalhei em várias agências, trabalhei na CF, depois já saí da CF como diretor de criação para Super, fiquei acho que uns 8 anos. De lá eu fui para a Rock, da Rock eu fui para Fã Clube, da Fã Clube eu fui para o Banco de Eventos. Banco de eventos, depois eu tive uma agência também por 3 anos. E hoje meu trabalho é um trabalho de design de eventos, né, de planejamento criativo e estratégico para agências e para clientes. Então a agência pode me buscar para eu ser uma visão de fora para desenvolver um projeto, seja por necessidade de agenda ou por ter uma visão de fora. E alguns clientes me procuram direto também. E é isso, eu adoro essa área. E é até legal a gente estar falando de arquitetura, que eu estava lembrando de uma história, né? Por muito tempo, o que me inspirava era a publicidade mesmo. Eu tenho em casa uma coleção de livros, assim, eu posso falar a verdade, eu tenho uma biblioteca em casa que faz inveja a muita agência. Na época que se usava livro para isso, né? Sim. E a publicidade sempre me movimentou muito nisso. Mas aí teve uma vez que eu visitei a Barcelona e eu fui na Sagrada Família. E vou te ser sincero, até aquele momento eu só lembrava da Sagrada Família por fora. Eu não tinha uma memória de algo por dentro. Leila, eu entrei na Sagrada Família, eu fiquei 2 horas olhando para cima. Aí eu falei para minha esposa, se eu tivesse vindo aqui antes de fazer faculdade, eu tinha feito arquitetura. Ah, que legal. Porque você percebe a dimensão de onde a arquitetura te leva. No caso de uma arquitetura religiosa, ela te leva mais perto de Deus. Sim. Essa é a essência. Não importa a religião, é mais ou menos isso que se faz. O tempo. E aí, dentro dessa história, eu estou falando um monte, não sei se vocês me interrompam para o que vocês quiserem Não, saber. mas super eu alinhadinho, estou dentro. Eu tô lá, eu tô dentro Voando da Sagrada. da Sagrada Família, olhando Tô agora, junto. imaginando aqui. E aí eu lembrei, vocês devem conhecer a As Devlin. A As Devlin é uma Sim. cenógrafa Sim. absurda, que faz as cenografias dos Inglesa, maiores né? shows do mundo. Tem vídeo dela aqui no canal. A gente Tem? fez um vídeo usando o exemplo de E cenografias ela tem dela. um programa dela no Abstract, aquela Isso. série da Sim. Netflix. E ela tem um texto, inclusive eu fui coautor de um livro que fala de lançamento de produto da editora Conecta Eventos, que eu coloco até mesmo o texto que ela colocou, que é assim, imagina você num show. Você vai ser o show da sua banda preferida. Então você chega naquela licitação, toma sua cerveja, encontra os amigos, tá aquela coisa, de repente apaga a luz. A partir daquele momento, você vai levar e dirigir aquelas pessoas para onde você quiser. Começa a música e acende um foco de luz. E a partir daquele momento, aquela pessoa, aquele cantor, aquela banda, ele é foco da atenção de todo mundo que está ali. E isso, para mim, é cenográfico para caramba. É a força que a gente tem de conduzir o olhar das pessoas. Porque hoje as É o pessoas poder estão que a gente dispersas. tem. Elas entram num lugar, ela fica olhando para cima, para baixo, assim. Por quê? Porque é muita poluição visual, muito registro, muita informação. Então, eu acho que uma das coisas mais incríveis que a cenografia tem
E até é interessante quando você fala da arquitetura cenográfica, eu diria até que ela é mais que isso, ela é uma arquitetura de experiências. Porque você tem que estruturar a experiência e conduzindo, como você está conduzindo. Para que você né? enxergue, as pessoas enxerguem aquilo que você quer que ela enxergue. Para você ter ao final do evento, seja lá o que for, da jornada, a mesma mensagem delegada para todo mundo. Senão, cada um vai ter uma mensagem completamente diferente. Então, eu acho que essa palavra dirigir é interessante, porque no começo da carreira você vira diretor de arte. Parece que você tem um posto. Não, mas diretor de arte é simplesmente um cara que trabalha a arte. Mas eu acho que talvez o grande papel que a gente tenha é dirigir mesmo, reger as pessoas para elas poderem ver a coisa na jornada que a gente tem que colocar, na ordem. Tem uma coisa quase didática aí, né? Tem uma coisa que abre, tem uma outra coisa que complementa. É uma jornada do herói, né? Que você vai construindo para que ao final a pessoa saia de lá. Eu lembro muito bem que eu tenho um amigo meu que gosta muito de rock and roll, de heavy metal, inclusive, e eu levei ele no show do Coldplay. A hora que ele saiu do show do Coldplay, eu falei assim, não é a banda que eu mais gosto, mas o que é aquilo? É fascinante, porque você percebe que eles te arrebataram de um jeito tão absurdo que você fala, cara, que lindo alguém construir uma narrativa de um show que você saia tão arrebatado, né? Com uma vantagem que eu acho muito importante, o Brasil é uma das mecas dos grandes festivais, né? né? Tomorrowland, Lollapalooza, tem os internos, né? Que é o Rock in Rio, o The Town. Isso é síntese do que acontece num show. Por exemplo, você pega um Banco Itaú e ele tem um stand. Você acha que ele vai vender uma conta no meio de um show? Não. Só que você, que foi assistir o show da Lady Gaga, que é teu sonho, a hora que ela aparece e o teu mindset abre, o que tem em volta entra. E a partir daquele momento, se essa pessoa decidir ter uma conta, ela vai ter no Itaú. Então, assim, tem uma linguagem não verbal, né? E ela é sensorial. É muito legal isso, porque assim, é uma maneira de manipular, né? De você conduzir a coisa. Como tudo na publicidade, na comunicação como um todo. Você conduz, né? Exato. Você quer levar para algum lugar, né, Gil? E só para ilustrar um pouco essa sua analogia da direção e até da arquitetura voltada para a experiência, a cenografia, a gente se intitula arquitetura cenográfica porque a gente também entendeu que a complexidade do que a gente pensa, Gil, baseado em 4 atributos, chega de forma eficiente nessa narrativa que a gente tenta induzir. A gente fala muito disso aqui no canal, que são os 4 atributos e todos trabalham a favor da experiência, que é a técnica, a funcionalidade, o conceito e a experiência. Então, a arquitetura cenográfica está trabalhando nesses nossos 4 atributos, todos a favor da experiência, porque também a gente sabe da importância da técnica, daquilo funcionar, daquilo ter um pensamento projetual que não traga problemas, que tenha uma responsabilidade técnica, que tenha uma RRT assinada, tem um arquiteto responsável por aquilo. Tem a funcionalidade, porque a gente também não pode fazer a coisa tão conceitual, se é que a gente precisa de um túnel que também seja um credenciamento, se a gente precisa fazer com que os banheiros funcionem, o fluxo vai. Então, existe a experiência como foco central, ou até diríamos como objetivo, mas o percurso ele tem que ser levado com os outros atributos a favor. Quando a gente recebe um briefing, aí eu quero entrar nessa sua experiência como diretor e como planejamento. Quando a gente fala de briefing ou quando a gente recebe um briefing, nem sempre a gente tem esse tempo de maturação, de olhar para os atributos. A gente interpreta como atributos. Na Bueno, a gente acaba usando uma metodologia de interpretar os atributos para poder fazer a nossa narrativa e justificar esse percurso da criação e chegar onde o cliente precisa. Como que você, Gil, trabalha? Quais são as suas ferramentas ou qual a sua metodologia enquanto um diretor que faz designer ou você é um designer de eventos? Meu Deus, nós da cenografia, da arquitetura cenográfica do espaço, somos uma parte desse todo. Como que é esse trabalho, Gil? Muito legal a pergunta, excelente até. O nosso maior, o elemento inicial, o mais importante, o mais complexo, chama-se briefing. E briefing, sinto muito, a gente não pega, a gente arranca. O briefing não vem pronto, nunca vem.
E se você não souber interagir com o briefing, principalmente na frente do cliente, já perguntar ali, o fato de você trazer para a sua empresa significa que você já aceitou. Perfeito. E aí, se as pessoas me perguntam assim, é muito comum as pessoas, mas o que eu tenho que perguntar? Lembra daquelas perguntinhas em inglês, que tem W? Why, who, where? Se você fizer aquelas perguntinhas, inclusive how, você tem tudo que você precisa saber. Tem um cara que eu adoro, que chama Simon Sinek, que ele tem o Golden Circle. E o Golden Circle, que ele inclusive tem um livro chamado Comece pelo Porquê. Talvez a principal pergunta, assim, eu quero fazer um stand. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa quer fazer um stand, mas não tem nem verba para isso. Assim, mas você quer estar lá nessa feira por quê? Porque todo mundo está lá, eu também tenho que estar. Tá bom. Entendi. Mas não cabe uma outra coisa? Se eu alugar um andar num hotel e fazer uma puta de uma ação lá, não substituir isso? Porque uma vez me perguntaram isso, o que eu achava de stand? Eu falei assim, o meu problema é que como agência, quando eu recebo o brief, vocês já decidiram ter um stand. Vocês deviam me perguntar se eu deveria ter um stand. Muito bom. Você entendeu? Porque às vezes não adianta. A gente sabe, tem uma parte do que você está falando que ela é mensurável, é dinheiro. Eu quero um monte de tecnologia. É mais caro. Mas você tem que ser criativo. Não tem criatividade que pague muita tecnologia com pouco dinheiro. Isso não é a criatividade que resolve. Tem verba ou não tem verba. Eu lembro de uma grande empresa do mundo da higiene e beleza que uma vez me brifou sobre um stand na Beauty Fair. E eles não tinham muito dinheiro, e acho que não sei se todos vocês sabem, mas esse pessoal, tipo os buenos, sabem muito bem de cabeça quanto custa por metro quadrado um stand. E quando ele olha uma verba, ele já faz a conta imediata. Bom, vou tirar imposto, tirar minha rentabilidade, não paga. É isso aí. É essa conta que a gente faz. E aí, ela trouxe, a gente falou, cara, não tem muito dinheiro. Mas eu trouxe umas referências para vocês. E uma das referências era um palco do YouTube. Coisa assim, Aí eu falei assim, mas eu não entendi. Não, é só para inspirar. Mas mesmo assim, oi. Então, é muito complicado, porque assim, eu acho que a gente precisa de repertório, né? E assim, é necessário que nós, como agência, como parceiro cenográfico, tenha repertório, um ajuda o outro, mas é importante que o cliente também tenha repertório. Para ele não sonhar com um dinheiro que ele não tem. Não tem milagres para fazer. E não adianta vir com essa história, mas esse é o nosso desafio criativo. Não, desafio criativo é outra coisa. Você está fazendo um desafio financeiro que muitas vezes não é viável, não se viabiliza dessa forma, né? E a gente sabe que cada dia mais a coisa está acontecendo muito em cima de planilha. Falando de processo, a primeira coisa que eu gosto de fazer, e eu queria deixar bem claro para você, não tem essa de eu sou criativo, fico esperando chegar uma ideia. Não, amigão, vai atrás dela. Eu estudo muito. Então, chegou uma marca que eu não conheço, eu vou estudar a marca. Como é que ela se posiciona, quais anúncios que ela tem. Então, vai do Pinterest ao Google, a IA, eu vou procurando coisas sobre a marca. Eu quero entender o que é essa marca, porque esse é o grande problema. Quando você recebe um briefing de uma marca nova, você já sai perdendo, né? Porque você não conhece a marca, você não tem imersão. Residual, não tem nada. E eu vou buscando informação. E eu costumo, é uma prática minha, o meu primeiro documento é um paper, que na realidade é o documento de estratégia, pensamento e insights. Eu pego o briefing e eu reescrevo ele no paper. E conforme eu vou reescrevendo, eu vou organizando ele e revendo todos os pontos mais importantes. Porque nesse ponto, você acha que você já está montando uma história de como vai ser? Faço. Fácil. É uma metodologia que já te leva para um resultado. Muitas vezes, e aí isso é uma coisa interessante, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores, se vocês gravassem um bastidor, vocês não sabem o que aconteceu. Não, mas a gente vai trazer os bastidores aqui. Que assim, desculpa, amigões, nem todo mundo é criativo. Isso não significa que você não tenha criatividade, tá? Todo mundo tem criatividade maior ou menor. Mas ser criativo é o profissional da criação. E por que nem todo mundo é criativo? Porque nem todo mundo é médico, nem todo mundo é advogado, nem todo mundo é engenheiro. É normal, é uma profissão, tá? Perfeito. E se engana quem acha que criatividade é só sentar na mesa e trazendo ideias soltas. Não tem nada a ver. Você está a serviço de um briefing. Por isso ele é tão importante ser muito bem montado. Então, é importante entender isso, que se você tem interesse em ser criativo, vai atrás de formação. Porque o alimento principal da criatividade é repertório, é informação, é ver, é sentir, é olhar. Então, óbvio que o desk research, né, que é essa coisa de você buscar coisas na internet, funciona. Mas você ir pessoalmente num show, ir pessoalmente num espetáculo de teatro, ir numa exposição, tudo isso
parte disso. Não ache que a criatividade é só inspiração. Não é. Se for, é de quem já nasce com isso muito claramente. Eu já conheci pessoas que são incríveis. Os caras tiram umas coisas e falam, nossa, de onde você tirou isso? Então, voltando para a história do briefing, que eu desviei. Então, a primeira coisa que eu faço é eu decupo o briefing, porque normalmente o briefing dá dicas do que você pode seguir. E, principalmente, uma coisa que eu acho muito importante para qualquer empresa. Não mande para o cliente só o seu comercial. Mande um criativo e um planner juntos. Por quê? São 3 visões diferentes e complementares do briefing. Muitas vezes as dicas melhores não estão no briefing, mas na anotação de alguém que estava na reunião. Então, com isso em mente, você começa a ter algumas ideias. Tá, mas e aí, onde vão as ideias? Cara, aí eu começo a pesquisar enlouquecidamente. Entro, como eu falei, no Pinterest, na IA, no Google, e começo a olhar coisas. E elas simplesmente aparecem. Falei, pode ser uma coisa. Pode ser outra. E uma coisa que é muito importante. Isso depois do paper escrito, depois né, de eu decupar o briefing. Depois que você decupou, você fez esse seu paper, ele já foi te dando ali caminhos. E aí você, assim, Muitas vezes, Leila, isso não tem uma ordem tão lógica. certo. Por exemplo, mais eu intuitivo. estou participando de uma reunião de briefing, às vezes já vem insights, eu vou anotando. Legal. Eu guardo, eu não confio na minha cabeça, meu HD está cheio já. Então eu vou O anotando. nosso também não é bom. Por quê? Depois eu checo se funciona ou não, mas eu não perco ideia. Legal. A ideia apareceu, tanto que eu tenho um costume, assim, eu gosto muito de escrever, anotar na mão. Apesar de ter computador e tudo, aquelas coisas, mais de um até. E aí eu vou anotando e vou escrevendo até com uma caneta vermelha, são as ideias. Olha, que tal isso, que tal isso? E a gente vai guardando. Bom, de parte de tudo isso, e com essa pesquisa, eu começo a enxergar caminhos. E aí, a partir dos caminhos, e aí vai aquela coisa. Um paper de um projeto, de um evento, ele não é só cenografia. Ele começa pelo conceito. Qual é o conceito que eu vou trazer para lá? E o conceito, ele se aproxima muito do mundo publicitário, porque ele é conceito, né? Então, ele é muito mais que isso. É o que eu quero dizer com esse evento. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante entender o porquê. Eu vou dar um exemplo. A gente recebeu o briefing de uma empresa, onde a cliente falou assim, olha, eu quero... Era uma concorrência de uma convenção. Olha, eu quero que nosso tema seja cartoon. Eu falei, cartoon? Por quê? Você perguntou. Porque o cartoon é estética, não é conceito. Vocês concordam? Concordo plenamente. E aí eu falei assim, olha, me explica um pouco o que você está querendo com isso, porque assim, eu entendo a estética de cartoon e particularmente eu gosto muito, mas assim, o que você quer dizer com cartoon? Porque não está claro para mim. Falei assim, não, sabe o que é? Eu fui para Miami e aí eu vi um monte de coisa de cartoon, achei muito legal. E como esse ano a gente vai ter metas muito agressivas para o ano que vem, eu queria alguma linguagem mais leve para amenizar isso. Falei assim, tá, agora eu tenho briefing. Mas se eu perguntasse, eu não chegava lá, entendeu? Muito e o que a gente fez? A gente transformou a ideia do cartoon em super-heróis. Mostrando que todos eles deveriam ter superpoderes para suportar toda a pressão que eles vão ter no ano seguinte. Aí a gente encaixa. Então, é muito importante, a gente tem que ser meio psicólogo, espírita, um monte de outras categorias, para a gente poder arrancar essas informações do briefing, porque muitas vezes o cliente ele não sabe verbalizar o que ele quer. Como também da mesma forma, quando o cliente já passa coisas que ele quer, é muito bom a gente olhar isso com cuidado, que a maioria das vezes isso já é um insight interno. Já existe um movimento dentro da empresa esperando isso. Então, a gente já parte do princípio que eu tenho que devolver isso de alguma forma. Porque eu ia te perguntar, isso é bom ou isso é ruim? Na verdade, não nos compete julgar. A gente está entendendo que alguma coisa já está ali... Já existe um consenso ali. Ou é o dono, o presidente que deu a ideia. Então, o que eu costumo fazer? Mas é um viés. Mas precisa ter essa sensibilidade. Sim. Né? Eu pergunto sempre. Assim, essa ideia que você está trazendo, vocês já discutiram internamente? Não, sim, mas vocês têm liberdade. Mas vocês já gostam dessa ideia? E ela falou, mas por quê? Eu falei assim, vamos facilitar o espaço, né? Eu não preciso criar à toa, e se você já gosta da ideia, eu posso só pegar a partir dela e desenvolver alguma coisa que faça sentido. Normalmente, eu acho que quando chega isso do cliente, você tem que devolver uma ideia baseada nisso. Mas eu não gosto de levar uma ideia só. Então, a primeira ideia é a que o cliente pediu. E ela sai rápido, tá? Aí, saindo rápido, me sobra tempo para levar alguma outra ideia daquilo que eu acho que tem que ser. Né? E aí eu acho que a gente combina direitinho. O que você pediu é isso, mas a gente se deu liberdade de pensar nisso. Normalmente, quem ganha? Varia muito. Na média. Na média,
Como é a média? Eu diria para você assim, não é todo briefing que já vem direcionado. Mas quando o briefing vem direcionado, normalmente o que ganha é o que veio deles. É o direcionado. A direcionar. O máximo que você pode fazer é salvar um pouquinho, sabe? Você acha que isso é uma cocriação? Olha, a gente tem que transformar em cocriação, porque normalmente a baixa referência que eles têm não permite olhar isso com o olhar certo. Então a gente tem que partir de um princípio que eles já tiveram um insight e a gente transformar esse insight em algo mais factível. E aí fica mais fácil você corrigir pequenos detalhes do que você ir contra a ideia. Maravilhoso. Então aí vira uma dica estratégia. valiosa que você acabou de dar, hein? Porque o que acontece? Sabe aquela da discussão? A gente está discutindo aqui, você tem um monte de pontos e o meu. Deixa eu dar um ponto para você para eu ganhar um. É a estratégia. Então eu falo assim, olha, o teu conceito é esse, meu, animal. E aí tem que ser político, né? Tá legal. Posso só sugerir uma coisa? Vamos colocar uma taglinezinha só para ficar mais claro. Então, a gente nunca desmonta a ideia deles. Por quê? Porque, primeiro que a gente já conversou isso agora há pouco, criatividade é uma coisa que empodera. E por mais que a gente sabe que tem muita gente que se acha criativa e não é, isso não tira o poder que a criatividade tem. As pessoas têm um orgulho de falar assim, fui eu que tive a ideia. E isso, para mim, já é um sinônimo claro da pessoa entender que ela não é uma criativa de profissão. Porque o criativo de profissão, ele é conduzido e treinado para abrir mão da ideia. Ele sabe que a partir de um momento a ideia vai sozinha. E ele não deixa de ser coautor. Mas essas pessoas que não são da profissão, elas acham que elas têm que segurar a ideia dela até o fim para mostrar que é delas. Essa é a diferença. E é por isso que é tão chato. Um cara não criativo é o cara mais chato de uma reunião de brainstorm. Porque ele não abre mão da ideia. Ele fica ali forçando aquilo para ser... Exatamente. E é por isso que eu tenho uma frase não muito simpática que diz, tua ideia é ótima, pena que tem briefing. A gente adorou isso. Porque é isso. Eu tô a serviço do briefing. Eu não tô aqui para fazer um solo de criação. Perfeito. Né? E aí, a partir desse paper, desse conceito que a gente cria, e esse conceito envolve outro tipo de pesquisa, já uma pesquisa mais imagética, onde eu vou procurando imagens que sintetizam um pouco uma expressão, aí a gente já desenvolve textos, vai estudando o texto de várias formas diferentes. E a partir do momento que eu tenho esse casamento de um conceito visual, de texto, e de um briefing de cenografia, e eu gosto de briefar cenografia, com uma coisa que eu acho muito importante. Eu não gosto de falar, e tem muita gente que faz isso, de falar para o cenógrafo o que ele tem que fazer. Isso não é meu papel. O cenógrafo tem talento, criatividade e, inclusive, conhecimento técnico para fazer isso sem essa indução. O que eu faço é abro pelo menos 2, 3 caminhos para eles. Todos esses caminhos, de alguma forma, falam com o conceito e eu deixo ele à vontade para fazer o que ele quiser, desde que ele indique isso. Por uma questão muito prática. Quando o cenógrafo começa a trabalhar, eu estou na paralelo fazendo outras coisas. E isso, a cenografia chega em cima da apresentação. Por exemplo, o KV? O que tem? Ele pode estar sendo formado, ao mesmo tempo, paralelo ao mesmo tempo, enquanto a gente está ali se virando. Tanto que tem uma coisa que eu sempre me reclamo, assim, você passa o briefing, a cenografia, mas cadê o KV? Eu falo assim, cara, já tem um briefing aqui. Não, mas eu preciso do KV. Você não precisa agora, amigo. Você vai colocar o KV o quê? No painel de LED? Você entendeu? Assim, se você precisa de referências cromáticas, eu posso te passar, mas você tem que entender que é um processo paralelo. Eu também estou desenvolvendo na parada. Isso é importante. A gente tem discutido sobre isso e, inclusive, entendido esse timing. De que enquanto a gente tem este momento de desenvolvimento já de um conceito da cenografia, vocês normalmente estão trabalhando com o KV e tudo que compete, que se desdobra a partir do KV, né? Toda essa linguagem que vai desmembrar num evento, né? Mas a gente sente muita falta do KV. Nós somos defensores do KV. E olha que legal, isso é uma discussão boa, que a gente pode estar aprendendo isso aqui. Se tem um briefing que está pelo menos um pouquinho mais desmembrado, formas, texturas, linguagem, isso pode subsidiar, sim, a cenografia. Sim. Normalmente, a gente não tem nem isso. Eu, particularmente, faço um projeto assim. Então, eu tento alimentar vocês de referências de forma que vocês já comecem a trabalhar. Eu sei que faz falta o KV, mas eu preciso de tempo para desenvolver ele também. Mas as próprias referências já são, né? Já. Quando vem, elas vêm bem... Porque, por exemplo, eu sempre mando no briefing o brand book da marca. Então, já tem uma referência cromática ali, forte. Perfeito. Então, assim, a ideia é entender que existe um processo paralelo. A gente não tem mais tempo, viu, gente? De fazer uma coisa um na ordem do outro. Tô adorando essa Não tem esse tempo. A gente trabalha na paralela. Então, veja bem, eu tô te briefando na cenografia,
Eu tô uma pessoa fazendo key visual e tem mais pessoas, pensando quem vai ser as atrações que a gente vai levar, então quem vai ser o MC, quem vai ser a atração musical, outras pessoas desenvolvendo o uniforme, outras pessoas pegando o briefing, o key visual, desdobrando em peças, brindes, ou seja, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o que a gente tenta fazer é que a hora que vai chegando tudo isso no final, eu tenho a certeza que isso conversa um com o outro. Nem sempre conversa, tá? Às vezes chegam umas coisas e falam, meu Deus, ferrou. Perdeu, e aí, o que eu faço? Então, é muito importante a gente entender que ninguém tá afim de ferrar um ou outro. A falta de tempo que existe para a cenografia é a mesma falta de tempo que existe. Quantas vezes eu sou pressionado a fazer um paper de um dia para o outro? Cara, não dá tempo de você burilar a ideia com tanta profundidade. Então, não tem jeito. O briefing que eu vou te passar é mais superficial. Outras vezes, eu chego para a cenografia e falo, cara, eu vou te falar a real. Eu não consegui pensar aqui. Me ajuda? Traz alguma ideia, a gente vai conversando junto. A gente entende que isso pode ser uma cocriação. Sim, Nesse momento sim. dá para fazer uma cocriação. Porque a grande questão que eu tenho, assim, a minha grande preocupação é falar a linguagem do cliente. Porque não existe essa da criação solta. A tua cenografia tem que conversar com o que vídeo, que tem que conversar com o tema, que tem que conversar com tudo. E tudo isso tem que estar respondendo uma coisa que acho que eu não falei ainda, mas eu acho muito importante. A grande questão de um briefing é resolver um problema. Só que ninguém usa essa palavra. No fundo é isso. Por que você quer fazer uma convenção? Por que você quer ter um stand? Porque você está resolvendo um problema. Qual é? Eu preciso reunir as pessoas todo ano para colocar todas elas no mesmo drive para bater meta no ano que vem. Isso é um problema. Talvez as pessoas estigmatizem a palavra problema achando que problema é porque deu merda. Problema. Não é isso. Entendi. Mas eu dei uma palestra outro dia onde uma pessoa falou assim, cara, isso muda completamente a minha percepção, porque muitas pessoas das novas gerações são instigadas por um problema. Então, você às vezes usar a palavra problema, ela pode ajudar as pessoas a serem mais assertivas na resolução e não ficar pirando em ideias que não tem nada a ver. Se você olhar bem o que é um pitch, né? Um pitch para você apresentar um projeto de uma startup, a primeira pergunta que o cara vai fazer assim, qual o problema que você está resolvendo? Qual é a dor, né? Qual é a dor? O problema é a dor. É a dor. Então, se as pessoas entendem que enxergar, e eu falo isso até por uma questão técnica. Design Thinking, por exemplo, ele é uma metodologia de projeto, como existem outras metodologias de projeto, e até sei bem porque eu estudei isso e fui professor de metodologia de projeto também. A metodologia são vários processos, vários métodos que determinam uma ordem de abordagem de projeto para que você possa resolvê-lo. E o primeiro item de todas essas metodologias é qual é o problema. É isso mesmo. Que o Simon Sinek deixa muito bem claro como assim, o Golden Circle são 3 círculos concêntricos. O primeiro círculo é why, por quê? Por que você está fazendo esse projeto? E quando a gente fala por quê, assim, por que essa pessoa, por que esse evento, por que está acontecendo isso? Depois, assim, como? Então, como eu vou fazer isso? E depois, o que você vai fazer? E você pode perceber que a maioria das vezes, quando vem o insight, ele parte do como de o que. Ele nunca responde o porquê. E o porquê é essencial, porque a gente consegue entender que existe uma intenção por trás disso. E a gente até conversou agora no começo, a cenografia, a arquitetura de eventos, seja ela efêmera ou permanente, não importa como ela seja, ela é prima irmã de tudo aquilo que a gente está fazendo. O uniforme fala, um brinde fala, um material aplicado gráfico fala, um backdrop fala, uma cenografia fala, o speech de quem vai falar fala, o MC, a banda, tudo isso faz parte de um pedaço de uma comunicação. E aí tem uma coisa muito importante, comunicação não é o que a gente fala, é o que a pessoa entende. É como chega lá. Então, se você não conduzir isso de forma que todo mundo entenda do mesmo jeito, você perde. Porque vai sempre ter uma voz dissonante. Por isso que eu acho que existe hoje uma coisa muito importante que eu chamo de gestão do olhar. É como você conduzir o olhar da pessoa para ela ver aquilo que você quer. Se você olhar, uma exposição, ela é assim. O que é uma exposição? Ela tem uma ordem, tem um fluxo, tem uma jornada. Por quê? Eu estou conduzindo o seu olhar para você ver a coisa na ordem que eu quero. Um livro, uma revista, ele faz a mesma coisa. Um filme, o que ele é? Uma gestão do olhar, é um frame depois do outro. Você está fazendo a pessoa acompanhar uma linha de raciocínio, um storytelling. O storytelling é feito em cima de gestão de olhar. E óbvio que junto com o olhar vem os outros sentidos.
Se a hora que você chegou, já recebeu uma taça de champanhe, já peguei o paladar. Se tem um cheirinho gostoso, já peguei o olfato. Nossa, que visual lindo, já peguei a visão. Quanto mais sentidos... Você vai estimulando. Mais você prende a pessoa na ideia e mais o mindset dela se abre para você colocar todo o conteúdo dentro. É uma gestão de condução da pessoa, né? Seja um participante, seja um leitor, seja lá o que for. Mas eu acho isso brilhante, assim. Trabalho fascinante. Demais. Ô, Dil, e aí, eu acho que está super bem respondido a pergunta de como que você administra tudo isso, mas e tudo isso com o tempo que a gente tem na nossa área? Porque não é só a criação, é todo mundo trabalhando contra o tempo. Boa pergunta. Eu acho assim... Primeira coisa que depois de um certo tempo de profissão, você começa a ter uma bagagem não só de experiências, mas uma bagagem de muita coisa que dá certo ou dá errado. Então, a nossa caixa de ferramenta começa a ficar maior. Isso permite... Né? Então, é muito comum você reaproveitar. Putz, lembra aquela coisa lá? Eu vou pegar. Por quê? Quanto menos tempo que você tem que abrir, você tem que usar aquilo que você já tem na mão. É difícil você fazer um projeto do zero total, porque ele precisa de um tempo maior de pensamento e tudo mais. Então, e eu não me importo com isso. Eu acho que em volta do planeta Terra tem uma criativosfera cheia de projeto que nunca foi aprovado, que era incrível. Você acha que todo mundo viu e ninguém sabe. Criativosfera. Porque você concorda? Quantos projetos incríveis vocês apresentaram e não foi aprovado? Nossa. Você já gastou tempo, você já investiu... Ele tá ali, pega ele e dá eu tenho só um dia. Vou pegar, mudar o logo e vou embora, tá tudo certo. Eu acho que a gente não tem que ter essa... Às vezes tem muito criativo assim, não, eu só posso fazer coisa nova. Amigão, não dá. Muito, né? O criativo, ele não quer se corromper, né, de revisitar os seus próprios projetos. E tem uma coisa aí, Leila, que é muito legal que você tá levantando, que é assim, a nossa maior inspiração pro criativo da nossa área veio da publicidade. Porque a maioria de nós não nasceu querendo ser um profissional de eventos ou de live marketing. Desenhou querendo ser um criativo de propaganda. Em algum momento desviou. É verdade, viu, Dil? Então, o que acontece? Muita gente ainda traz uma essência criativa, de necessidade criativa, que existe muito em publicidade, porque a publicidade que ela vende é criatividade. Nós não vendemos criatividade, nós vendemos execução, experiência. Que sim, a criatividade está a serviço disso, mas é diferente. Então, é muito comum, às vezes, o criativo ser um pouco intolerante com mudanças, com redirecionamentos de rota, mas eu vou lembrar que há muitos anos atrás, o nome do diretor de arte era artista comercial. E essa palavra diz tudo. Não é a arte por você, é a arte para algo. Porque uma das coisas mais incríveis, por exemplo, o que é design? Uma das coisas que define o design é que ele tem que ser funcional. Um projeto, né? Funcional. E o que, se você está fazendo algo autoral, ele não é design, ele é arte. Como arte, eu posso fazer um quadro que não significa nada, porque ele é só uma expressão do que eu penso. E é por isso que é muito brilhante isso, hein, que você acabou de falar. E é muito interessante isso, porque, inclusive, vai como dica para você. O criativo ele tem que saber dividir um pouco as coisas. Eu tenho uma história que, em uma agência que eu trabalhava, eu adorava receber profissionais que estavam procurando emprego. E eles traziam um portfólio para olhar, aquela coisa toda. E eu falava, às vezes eu gostava muito de um cara, eu falei assim, olha, eu vou contratar você, você tem um puta talento, tem uma puta qualidade, mas eu só vou comprar 30% desse seu talento, tá? E ele falou assim, como assim? Eu vou te pagar o salário inteiro, mas eu só quero 30% do seu talento. Eu falei, bom, por quê? Porque a agência, os meus clientes não precisam do 100% do seu talento. E eu estou te falando isso porque quando eu pedir para você alterar alguma coisa, altera. Não precisa você me entregar mais. Você é estratégico mesmo, né? Tá tudo explicado. Não me entrega Perfeito. tudo, porque se você quiser entregar 100% em tudo, você vai virar um chato. Não dá, a gente não consegue lidar com isso. Só que qual é o segredo? Se eu estou te comprando 70, o segredo é o que você faz com 70. Eu comprei 30, sobrou 70. Faz projeto autoral. Faz o teu site, faz camiseta, faz adesivo. Tem uma vida paralela, que por sinal ela é mais leve, porque quem está pagando são os 30%. E você consegue aliviar, porque o que eu sinto? As pessoas às vezes colocam energia demais, o 100% de energia dela criativa, no trabalho, e o trabalho não tem como absorver isso.
É muito talento para uma coisa muito pouco tangível. Ainda bem que nós estamos gravando tudo isso, né, gente? Que aula de Mas hoje. é fantástico. Mas vocês isso. concordam comigo? Completamente, Sim. mas eu nunca parei pra pensar nisso, Gil. Mas, muito- mas tem um monte de coisa misturada, assim, porque às vezes, como design, e a gente sabe que o minimalista, vamos falar assim, o minimalista dá ideia, porque tudo é tão rápido que você tem que passar, às vezes, em uma forma, né, da parte do design ou da arquitetura do projeto, talvez a intenção principal da mensagem inteira. E porque a pessoa só vai passar ali, só tem aquele tempo de olhar, passar, é o que passou, olhou, viu, e ela tem que carregar junto com ela a informação que você precisa, de uma forma muito minimalista, às vezes, pela velocidade que a pessoa vai passar. Às vezes não tem um tempo de degustação, mas cenograficamente a gente consegue fazer isso. E às vezes é um ícone que é tão forte que ele responde pelo projeto num peso tão grande que você consegue depois desmaterializar ele e fazer um outro tipo de projeto. Só que você vai ter que passar muito mais fases de informações para o convidado até que ele consiga chegar Sim. não é que não seja possível, mas daí até custa muito mais fazer isso, né? Então, é difícil você, às vezes, descolar de algo que você já criou. A sua fala é perfeita, né? Se abasteça de 30% e guarde 70%. A gente enxerga e a gente entende hoje, claro, depois de tantos anos de trabalho, tudo, né? Nem sempre é assim, mas a gente entende dessa forma. Mas dá um alívio. Mas é um alívio também. Sim, porque... Pro criativo. Porque se fosse assim, também o criativo é o artista. Porque eu posso falar uma coisa para vocês? Vamos lá. Sem pudores, tá? Então, existe alguém que um dia falou assim, o insight pode vir de qualquer lugar, até mesmo do tio do café. Uhum. É verdade. Sim. Nós vivemos isso intensamente lá na Bueno Período. Só que assim, isso não significa que se você colocar toda a tua empresa numa sala de brainstorming vai dar certo. Também passamos Porque por isso. não existe isso, não funciona. E aí tem um problema sério. Então, vamos lá. Qual é o papel de um criativo numa agência ou numa empresa? Criar. E no único momento que ele tem para fazer aquilo que ele gosta, você coloca todo mundo para fazer junto com ele? Me explica. Aí eu falei, não, mas todo mundo pode ser criativo. Tá bom, então por que a hora que você vai discutir estratégia você não chama um criativo para dar uma opinião? O criativo não é chamado para nada, gente. E no único momento dele, ele tem que dividir todo o rolê com todo mundo. Então, a gente começa a broxar o criativo. Ele começa a perceber que aquilo... E veja, eu estou falando isso de uma maneira genérica, porque tem criativos e criativos, tá? Mas assim, é muito importante essa questão da curadoria que a gente estava falando agora há pouco. Como é que eu conheço bem quem é esse criativo? Até onde ele vai? Porque assim, não adianta você achar que você monta um time criativo só com Neymar, né? Só com os bola de ouro. Não é isso. Deixa eu fazer um adendo, gente. Antes de começar, o Gil trouxe essa fala sobre o que ele sente falta de verdade nos dias de hoje é uma curadoria. Pronto. Agora eu falei, Gil, você precisa falar disso, porque é importantíssimo. Tá ilustrado. Vai, Gil, continua. Levantou a bola para mim. Levantei e vai. Vamos pegar a palavra curadoria, então, e ver de várias formas, né? Vamos. Curar, você até fez um exemplo muito claro do queijo. O que é curar o queijo? É dar o tempo certo dele para ele chegar onde ele tem que estar. Exatamente. Isso significa que quando a gente faz coisa, existe tempo. Você fazer uma coisa de uma hora para outra, pode ser que não tenha dado tempo do fermento agir e fazer com que a ideia seja realmente boa. Por isso que a maioria dos criativos odeiam mostrar um projeto em processo, em construção. Porque ainda ele não está montado. E é importante a gente dar um pouco de espaço para eles. Para ele falar assim, a hora que tiver no momento certo de você mostrar para mim, você mostra. Porque você interferir no meio, você tolhe um processo. É isso mesmo. É a mesma coisa que você tirar o queijo antes dele estar curado. É isso mesmo. Ponto 2 é a cura no sentido sarar, né? Nós estamos doentes, né, gente? Vamos falar a verdade. Todo mundo precisa de terapia. A marca precisa de terapia, as empresas precisam de terapia, nós precisamos de terapia. Então, o curar também é saber administrar, e aí vai muito uma palavra da moda agora, que é empatia. É eu entender como você trabalha e saber como é que eu acesso você.
Eu lembro uma vez que eu estava numa agência, eu trabalhava numa sala de vidro e tinha um diretor de arte trabalhando de costas para mim, então eu vi a tela dele. Ele estava desenvolvendo um key visual. Fazia 3 dias e não saía do lugar. Ai, que espião. Aí eu olhava assim, cara, como é que eu posso ajudá-lo? Aí eu tive um insight e chamei, vem cá. Sabe qual o problema que está acontecendo? Você se apaixonou por uma ideia e faz 3 dias que você está tentando fazer ela dar certo. E você já percebeu que não deu, né? Então, o que eu faço? Assim, não procura uma ideia, procura 3. Trabalha as 3. Uma ajuda a outra e certamente você vai encontrar aquela que funciona melhor. Isso é curadoria. É você ajudar... Eu não estou falando que ele é ruim, eu não estou desconfiando da qualificação dele, ele só estava na abordagem errada. E isso é um papel do gestor, de conduzir, reconduzir isso. É o que a gente estava falando da regência. Você é o maestro de uma orquestra. Então, o cara, ele é um excelente tocador de oboé. Você só vai falar para ele até onde ele tem que ir. E ele chega sozinho, né? Então, acho que isso é muito importante, né? E o terceiro ponto da curadoria é justamente isso que eu estou falando, é a gestão. É você entender que as pessoas não funcionam sozinhas, elas precisam de condução, precisa de trilho. Você fazer um processo loucão, as pessoas vão se batendo. Então, fala assim, ó, você está aqui, você está aqui. Vão os dois chegar no mesmo lugar, mas deixa o trilho de cada um para você não misturar. Então, acho muito importante, essa para mim é uma palavra que é importantíssima e hoje pouco usada. As pessoas não estão enxergando a curadoria. Está todo mundo preocupado em produzir, né? Que eu não tenho tempo, eu tenho que fazer rápido, não sei o que lá. E as pessoas não estão sendo, inclusive, nem treinadas para isso. A gente está vendo uma chegada de uma nova geração que pensa diferente, mas pensa diferente e não tem ninguém conduzindo eles. Fala assim, ó, não é por aqui, é para lá, tá? Ah, mas não, é para cá, vem comigo. Talvez esse confronto de gerações seja justamente aí, né? É o aceite também, talvez as lideranças ou quem tem esse papel da curadoria, até da maestria, tenha uma certa resistência de ser recebido, né? Porque muitas vezes eu sinto isso, a gente está na condução pelo toda nossa bagagem, nosso acervo, nossa experiência. A experiência diz muito pelo intuitivo, né? Pelo que a gente percebe. Sim. Que vai por aqui, já me ferrei tanto, você já está enxergando, mas a resistência muitas vezes está nesse impasse de aceitação. Quando a gente traz isso para curadoria, nossa, mas isso está fazendo muita diferença para mim. Gente, para mim isso é muito novo. Eu ouvi curadoria na nossa área 2 vezes. Curadoria de conteúdo, para aquilo que vai para o palco, e curadoria de acervo. Uma das empresas que fornecia para a gente mobiliário, eles faziam uma curadoria muito dedicada, muito bem feita, para trazer o que estava sendo mais usado na área de design moveleiro, para poder trazer para móveis de locação. Eu nunca trouxe, nunca ouvi, eu não sei você, Bu, a curadoria para a nossa área de criação nesse sentido, sabe, Dil? Então, se a gente pensa em curadoria e não tanto quanto direcionamento, eu acho que não vai ter tanto enfrentamento. Sim. De gerações. E quando eu falo da curadoria do Sará, acho que tem uma coisa da empatia que é muito importante. E aí vai dar cuidado que a gente tem com as pessoas. A gente foi treinado na porradaria, né? Opa! A gente é resiliente pra caramba. A gente nessa As novas gerações não são. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante é você sempre pedir licença para dar uma opinião. Por quê? Quando a pessoa dá licença, ela abre o mindset dela para ouvir. Se você chega já dando opinião sem ela fazer essa abertura, é violento. Gera uma reatividade, porque ela sente que você foi agredida de alguma maneira. E por que isso? Justamente porque as pessoas, principalmente o criativo, ele gosta de criar e aquilo é a vida deles. Então, às vezes, quantas vezes assim, muda a vírgula, meu Deus, minha vírgula não, minha vírgula não. Por quê? Porque eles estão... No formato de um box trans, você vê o que acontece. Eles estão no 100%, você entendeu? Eles não estão no 30%. Porque para eles aquilo é tão importante que eles vão defender as coisas mínimas, porque aquilo é a essência da vida deles. Quantas vezes eu cheguei para alguém e falei assim, cara, eu lembro de uma história, uma menina entrou na sala e falou assim, olha, a cliente não gosta do meu trabalho. Eu falei, por quê? Eu estava acompanhando os e-mails, não tinha nada falando isso. Ela falou assim, porque ela pediu para mudar. Eu falei assim, mas ela não está falando que ela não gosta do seu trabalho. Aliás, talvez ela nem entenda bem o seu trabalho. Ela só está dizendo para você que ela quer participar dele. Então, o que você vai fazer? Pega o que você fez e põe ele no teu portfólio, mas a partir de agora você vai co-criar com a cliente, tá? Vai ficar pior? Vai. Mas relaxa, faz parte. Então, isso é a condução.
Você entendeu? Ela é quase psicológica. Ela é psicológica. Não, ela é 100% psicológica no Porque meu ponto de a vista. pessoa tem que desconstruir essa ideia de que aquilo é uma agressão. Ela tem que entender que o teu papel é fazer só ela chegar no melhor dela. Quantas vezes às vezes você tem 10 minutos para resolver uma coisa, fala assim, você resolve isso aqui em 10 minutos? Fala, pô, mas isso aí você está passando por cima do meu profissionalismo. Eu sou um profissional que não faz algo em 10 minutos. Eu falo assim, velho, você vai ter que fazer em 10 minutos, porque é o quanto eu tenho. E tem outra coisa, se o cliente paga 10 minutos de você, eu vou fazer os 10 minutos. Eu não vou dar 20 porque eu vou estar dando 10 minutos a mais para ele. Sabe? Então, existe uma equação que ela é menos artística, porque existe uma coisa aí que é forte. Essa história que eu falei que o cara veio de publicidade é que ele continua muito forte com uma alma de artista. E o artista, ele não gosta de mexer em nada, ele gosta de ser o papel dele. Essa alma de artista talvez seja a coisa mais complexa da gente administrar. Porque é meio natural dele, ele se fechar para que aquela coisa aconteça do jeito dele. E a gente, como gestor, às vezes tem que ser um pouco... né? Porque... A gente tem que desmistificar nesse mundo corporativo essa parte artística. Então, sim, porque muito. às vezes cabe, às vezes não cabe. Tem até uma frase de uma conhecida profissional do mercado, né? Falando a respeito de cliente, que ela fala assim, olha, o evento é seu, você estraga ele como você quiser. Porque é um pouco isso. Chega uma hora que o cara vai conduzir a coisa para... E veja bem, mas ele está errado, ele é burro. Fala assim, não, ele está no limite do nível de referência que ele tem. Legal. Nós, e aí vai uma coisa muito importante, nós como profissionais da área, nós temos mais referência do que o cliente, ponto. E temos mesmo. Óbvio que talvez ele conheça mais da marca, alguns itens, algumas coisas ele sabe mais do que a gente, mas a gente é um poço de informação muito maior do que ele tem. Só que hoje a gente vive uma geração de líderes em empresas que não tem essa humildade de entender que isso que a gente tem a mais está a serviço dele. Que é para ele usufruir, né? E ele está contratando isso, né? Exatamente isso. Isso é uma coisa muito interessante. Eu não vejo eles entenderem que a gente libera isso para eles de graça. A gente não quer aparecer com o nome no final. Eu posso falar que foi ele que criou, sem problema nenhum. Por quê? Porque é a coisa da criatividade. Ele quer deixar bem claro que foi ele que pensou isso. Então, o grande problema da criatividade, talvez o maior câncer da criatividade hoje, é a individualidade. É a pessoa querer ser criativa porque ela quer ser criativa. E ela não está fazendo isso em função do briefing. Ela está fazendo isso porque ela precisa. Ele tem necessidade de aparecer isso. E isso é completamente psicológico, você concorda? Concordo plenamente. E isso é muito louco. Então, não é simples gerir isso. Eu já tive equipes grandes de 30 pessoas, cada pessoa se acessa de um jeito, cada pessoa te solicita de um jeito. Não é simples isso. Cada um tem um estilo. Agora, uma coisa muito importante, Leila e Bueno. A empresa, ela precisa ter pelo menos um core, né? Precisa ter pelo menos um trilho mestre, que eu chamo de cultura. A cultura da empresa, ela não resolve todos os problemas, mas ela define para onde você tem que ir. E ela tem uma vantagem que é muito legal. Ela faz se aproximar da sua empresa as pessoas que se conectam com a cultura e faz afastar quem não se conecta. Então, ele acaba sendo uma peneira ótima para você só ter as pessoas que têm que ficar. E a própria equipe espelha, a equipe também não quer ela. Se ela não se identifica, a equipe também isso tem inúmeros caras, tem o Richard, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele, que é um cara especialista nisso, um inglês que escreveu vários livros a respeito disso daí. É muito legal essa história de pensar a cultura da empresa. E o que determina a cultura da empresa? Valores. Quais são os valores de vocês que estão espelhados na empresa e que você espera que todo mundo tenha? Mas tem pessoas que não têm. Dá para desenvolver? Que não é preciso também. Não é assim, não tá fora. De repente, a pessoa só não sabe. É aquela coisa que a gente fala assim, essa pessoa nunca me agradece nada. Fala assim, você sabe se ela foi... A gratidão foi uma coisa que fez parte da educação dela? Ela nunca vai te dar algo que ela nunca recebeu. Você sabe que para complementar valores, Gil, e que eu acho que é uma dica importante aqui, quando a gente desenvolveu a nossa Carta de Valores em 2005, a gente fazia uma revisitação e faz até hoje anualmente para ver se aqueles valores ainda estão condizentes com a nossa missão, com a nossa cultura. Mas num determinado ponto, os valores passaram a ser palavras muito legais, determinadas por todos, porque foi a equipe que determinou os valores, nós fizemos isso em conjunto, mas que ainda assim era uma coisa intangível. Num determinado momento, essa mesma consultoria nos ensinou a fazer as condutas que representam cada valor. Exato. E aí a conduta, você traz uma ação ou uma atitude que te faça, de fato, estar no lugar do valor. Perfeito. Isso
ajudou assim muito a gente fazer com que a cultura fosse na prática experimentada e alinhada e ajustada. Ah, porque tá bom, tá lá verdade. Tá bom, verdade. Verdade para mim não é mesmo que é verdade para Sim. você. E tem muito a ver com o meu também, com a minha educação e a cultura que eu trago dentro de casa. Perfeito. Então, determinar condutas para distinguir o que é verdade na carta ajuda muito. Então, eu estou complementando. E isso é muito importante que você fez, e certamente vocês devem fazer isso, é fazer encontros, né? Palestras internas, levar o pessoal para conversar sobre outros assuntos, ter uma escuta ativa também, né? Porque eu acho assim, tem muito material humano incrível que às vezes você perde por falta de prestar atenção mais na pessoa e entender que ela tinha uma necessidade que você não percebeu. Né? Nessa correria, nessa dinâmica, a gente às vezes não tem um olhar supervisor tão grande assim. Não. E outra coisa, montar os seus segundos e terceiros, né? Se vocês dois não podem estar olhando tudo, alguém tem que estar olhando para você, por vocês, para poder agir. E eu acho espetacular o que você está falando, porque nada funciona sem ação. E eu vejo muitas empresas que às vezes criam aquela velha história do brand, né? Missão, valores, tom de voz, mas assim, é uma coisa meio top-down, né? Os donos se reuniram e definiram o que é isso, assim, mas o quanto isso é verdade? Não adianta você falar uma frase várias vezes e achar que as pessoas compraram isso. Não. Eu vou te dar um exemplo. Eu usava um expediente que era assim, chegava o briefing e eu pegava o relógio e falava assim, bom, gente, a gente tem 5 minutos para falar mal do briefing. E em 5 minutos a gente descascava. Isso é uma bosta, isso não funciona, não sei o que lá. Deu 5 minutos, agora vamos pensar. Porque deu uma oportunidade, né? Sim, porque do descarrego. Disso, você precisa descarregar. Às vezes você vai pegar um briefing que é igual de todo mundo. Então, esses pequenos exercícios que você vai fazendo ajudam. E aí tem uma outra coisa. Pode falar uns palavrãozinhos? Pode fica à vontade. Eu tenho uma coisa que é assim. É muito comum, às vezes, você chega com um projeto e o cliente pede, muda muito o projeto. E é uma dor para a criação. E aí eu criei um código, eu falei assim, gente, é o seguinte, eu fui para o Nepal, eu fiquei num ashram por 6 meses, meditando, e eu aprendi um mantra. É mentira ou é verdade? É mentira. E falei, qual é o mantra? Caguei. O cliente mexeu, faz, amigão, vambora, não é isso que vai mudar a sua vida. Eu mandei fazer uma camiseta escrito caguei. E toda vez que alguém falava, eu fazia assim e mostrava a camiseta. Tanto que hoje, essas pessoas já trabalharam comigo, quando eu faço assim, eles já sabem o que significa que eu estou falando. Não precisa se transformar isso numa dor. Isso não é uma agressão pessoal, isso não é um questionamento à sua qualidade. O cliente só está querendo fazer do jeito dele. Vamos fazer porque isso é business, gente. Não é arte. Se fosse arte, eu entenderia. Mas assim, é uma maneira leve, divertida. Você, cara, e eles falam assim, é mesmo, né? Vambora, vamos fazer. Liderança. Essa é a história de a gente poder conduzir isso. E outra coisa importante. Lila e Bueno, assim, nem todo mundo sabe falar a língua do criativo. Então, muitas vezes o atendimento. Olha, mas ele não quer entender. Eu falei, tá, o que precisa? Eu vou lá e faz. Eu falei, mas por que ele aceitou e você não? Porque o criativo, ele também tem essa questão. Ele tem um nível de respeito completamente proporcional a quem entende o que ele faz. Se você não é uma pessoa que entende a dor dele, não entende o processo dele, ele desqualifica um pouco a sua opinião. Ele precisa ter embasamento. Então, é muito importante a gente entender essa interlocução, esse tradutor, sabe? É aquela velha história, assim, que às vezes tem algumas pessoas assim, olha, quem paga o nosso salário é o cliente. Pelo amor de Deus, você não está falando isso de novo, né? E é a birra do comercial com o criativo, Exato. né? Porque o comercial se apodera do cliente como subsídio. E aí é muito importante, assim, o comercial fala assim, o cliente trouxe um monte de alteração. Tá, então assim, se você percebe que você não é muito permeável ao cliente quando você está colocando, pede para o líder ajudar você a fazer isso. Ele tem essa função. Deixar mais fácil para o cliente, porque o criativo, em alguns momentos, com a dinâmica alta que a gente está tendo, ele fica muito no Ctrl-C, Ctrl-V, né? Fala o que eu tenho que fazer, eu faço. Né? Então, é melhor alguém que sabe o que ele faz, ele já fala assim, faz assim, 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 e vambora, porque você já entregou e está resolvido. Do que a gente achar, não, mas ele tem que entender que isso é uma relação comercial. Então, ele não vai entender. Tá claro isso para você? Ele pensa criação e você pensa comercial. Tá tudo certo. Pula essa etapa cada um e na vai. sua parte. Né? E uma outra coisa que eu acho muito importante é deixar bem claro, criatividade não é algo democrático. Então, assim, a gente tem uma hora, tem a IDEO,
né? Que é ela que criou o Design Thinking. Sim. E tem um documentário muito legal dela ali, acho que é na Netflix, eu acho. Que eles fazem aquele processo incrível, e faz isso, ideação, não sei o que. Ela chega no final, o dono da ideia fala assim, então vamos nesse caminho aqui. Aí a repórter falou assim, ué, vocês fizeram um processo aberto pra caramba, chegou a hora, você falou que tem que ser assim? Falou assim, sim, senão não tem fim. É isso. Tem alguém que tem que chegar assim, acabou. Mas eu tive mais ideia, guarda pra próxima. O processo criativo ele tem começo, meio e fim. É isso. Senão você não entrega. E eu sempre falei isso, a criação, ela é uma fábrica. Onde eu tenho uma ordem de produção, e se você empaca isso, toda a produção fica empacada. Tem job para entrar, tem coisa para sair. Vocês trabalham assim também. Se você tiver um processo, vocês têm um deadline para produzir. Se as alterações forem continuando, o teu deadline vai diminuindo. Se você passar o deadline, a sua entrega vai estar prejudicada. Então, tem que haver um compromisso de todas as partes, entender que o deadline não é uma necessidade de corte, de falar assim, olha, você tem que me entregar. Significa a gente trabalhar, garantir que tem um espaço respeitoso e seguro para a coisa acontecer. Principalmente. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu digo para você, sem mínimo medo de falar que está errado. Você acha que a criação hoje é a parte mais importante de toda a nossa indústria? Sinceramente, eu não acho. Ela é importante sim, porque eu acho que a parte mais importante hoje do mercado é o comercial. Porque como ele é a linha de frente do cliente, é nele que está depositado toda uma expectativa de compreensão e entendimento do cliente que não chega na criação naturalmente. E vou falar, Essa ele precisa... interface, né? Sim, e ele precisa quase ter sentidos místicos, porque o cliente está muito impermeável, está muito difícil de você ler o cliente. É muito difícil você receber um briefing com a concorrência e você conseguir entender. Eu sempre adorei pegar a concorrência e falar assim, quem está concorrendo comigo? Pô, então vamos criar uma estratégia? Cara, tá muito difícil. E eu acho que hoje, eu estou falando isso, eu vou até mudar a palavra, não estou falando que o criativo não é o mais importante, não é o mais importante. O estratégico hoje talvez esteja muito mais no comercial, o contato. E eu vou te contar uma história. Toda vez que a gente perde uma concorrência, ou você perde por criação, ou perde por preço, certo? Certo. Por que não se considera atendimento ali? Mas você fala assim, mas não, você está querendo dizer que o meu atendimento é horrível. Eu não estou falando da pessoa. Da mesma forma, quando eu falo que eu perdi por planilha, eu perdi por criação, eu não estou falando que foi o planilheiro que errou ou foi o criativo. Eu estou falando que o processo falhou. É muito importante a gente considerar que o contato comercial ele tem tanta importância quanto as outras duas áreas no preço de você fechar um negócio ou não. E qual é a importância dele? Ler o cliente, interpretar o cliente, conduzir o cliente, indicar para nós para onde tem que ir. E existem até... Viu, Bueno? Desculpa, Dilma. Uma piada interna. Uma piada interna. Nossa! E existe até uma coisa assim, o pacote técnico, e eu coloco no pacote técnico, tanto o pacote criativo como a planilha, ele representa 40% do poder de convencimento de um projeto. Os outros 60% são relacionais. Viu, Leila? Vi. É a hora da vingança. E você sabe disso, o relacional é você construído. Falou, viu, Bueno? Só para tomar. Eu entendi. No podcast. Eu acho que é muito importante entender isso. O relacional hoje é imprescindível dentro de um mercado árido, né? Eu lembro de clientes que eu atendi há 20 anos, que assim, eu conhecia do presidente até o porteiro. E as pessoas também me conheciam. Hoje você vai numa empresa, a pessoa passa por dentro de você e não fala bom dia. Passa por dentro. Não é verdade? Ontem a gente falava disso também, que a gente achou que talvez esse afastamento com essa questão não presencial também deixou o nosso relacionamento mais fragilizado, mais superficial, né? Então, a gente também tem esse enfrentamento. E eu acho que essa coisa do comercial, primeiro porque eu te digo que o mundo é mais... ele é mais relacional, então 60% versus 40%. E isso traz uma responsabilidade muito grande, assim. Não acho que é fácil ser comercial, não. É muito difícil, porque teoricamente você tem que entender um pouquinho de tudo que acontece dentro da agência, tanto para fora como para dentro. Segundo, você é a porta de entrada da informação que faz o projeto estar certo ou estar errado. É isso. Então existe uma responsabilidade muito grande disso.
A gente não está mais na fase, como a publicidade viveu há muito tempo, vamos pegar a pessoa mais bonita. Não é questão de bonito ou feio, é quem entende que você nunca vai pegar nada pronto, você tem que interagir com aquilo. Você tem que interagir com o cliente, você tem que ser agradável ao cliente, você tem que sair de uma coisa que é muito legal que hoje acontece, que é sair do B2B, do B2C e ir para o B2Age, Age to Age. Business to humans e humans to humans. Você é uma pessoa falando com uma pessoa. Trate ele como uma pessoa, respeite ele como uma pessoa. Quem sabe assim você consegue ter um pouco mais de entendimento do que passa na mente deles. É isso mesmo. E eu acho que isso faz dessa área comercial, até porque ela é quem gira, na realidade, né, as empresas, uma responsabilidade muito grande, que as pessoas precisam se preparar, porque tem uma coisa também, né? A maioria das grandes empresas, eles gastam muito dinheiro treinando as pessoas que trabalham nas empresas. Eles vão para uma convenção, eles vão para o SXSW, eles vão não sei o que lá. E aí eu falei assim, e você, a tua empresa, a tua agência? Isso. Faz o que de treinamento? Quantos treinamentos que eu vou às vezes e não tem agência? É isso. E aí- eu não tenho tempo, às vezes não tenho a verba, não tenho o investimento. Hoje a gente falou disso um pouco também, desse nosso problema também de estar espremendo cada vez mais em planilha, e parece que nós, os fornecedores da cadeia, não tem o espaço e não tem a verba para poder também treinar a própria equipe, ter esse tempo, né? E isso é imprescindível, porque, vamos falar real, a gente tem uma performance praticamente olímpica, né? Concorda? É, Nós somos atleta daquilo que a gente faz. Somos atletas do que a gente faz. Um atleta olímpico treina mais ou compete mais? treina, E nós? se ferra, A gente só compete. A gente não treina. E às vezes um papo como esse faz com que a gente já saia com tanta coisa na Nossa, tô cabeça. aqui. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que a gente precisa ter um tempo para isso. Se o mundo tá uma guerra, você não pode ficar no quartel, amigão. Você tem que sair e ver o que está acontecendo lá Tem que ir a dentro. campo. A gente tem que ir a campo. Então, estava falando isso com o Sérgio lá do Connect Eventos, do Fora Eventos e do Prêmio Caio. Eu, às vezes, fico incomodado de ir em eventos deles que são incríveis, com uma curadoria muito legal de assuntos. Eu falei, cara, cadê o pessoal? Todo mundo? Eu fico Vocês não mandaram impressionada. ninguém? É isso, Dil. Isso acontece muito. Eu vejo o pessoal da minha área, pela associação, eu brigo muito por isso. Falo, gente, tem que amolar o machado. Só ficar machadando árvore, depois não sabe Sim. por que não tá caindo, não tá cortando, porque não para pra... E dentro disso, Leila, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, porque eu mesmo, o que aconteceu? Chegou um momento da minha vida que eu tive que fazer terapia. E eu me apaixonei por terapia. E hoje eu me formei em 5 tipos de terapias alternativas diferentes. Ah, isso é demais, quero saber. Que me Fala ajudam sobre isso. pessoalmente Não chega. e me ajudam também a lidar com as pessoas. A entender que o mundo é muito mais sistêmico do que... E quando eu falo muito do sistêmico, uma das minhas terapias é a constelação. Constelação familiar e constelação empresarial. E ela me faz enxergar que o mundo é sistêmico. Onde a gente tem que ter tem que perceber muito a importância do seu posicionamento em relação ao sistema que você está. E a gente vai dar um exemplo claro. Você tem uma pessoa da sua equipe que saiu. Fala, simples, só substituir. Não é. Não é. Você vai ter que ajustar de novo. Porque falta... É a mesma coisa você trocar uma peça do carro, né? Não é só trocar a peça do carro. Você vai ter que ajustar alguma outra coisa porque... Porque ela vai Exatamente. recorrer em outras coisas, né? E isso me ajuda até a ver uma coisa que eu acho que, infelizmente, como o mercado ele é muito pragmático, às vezes as pessoas não acreditam muito que isso é um caminho. Mas eu posso te garantir que algumas grandes empresas, eu não vou falar nome aqui, mas elas usam algumas dessas técnicas para posicionamento de produto. Porque está provado por A mais B que isso faz sentido. Que né? interessante, gente. E eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de conversar. Bom, deu para perceber. Desculpa, viu, gente? Falo pra caramba. Ai, que delícia. Ainda bem que mas eles tá vão sendo uma cortar aula. bastante. Não vamos cortar nada, Vamos fazer não. 3 episódios. Não, vai ficar na íntegra. Como que tá nosso tempo? Aqui não, estamos ótimo de tempo. Peraí que veio um recadinho aqui pra gente. Deixa eu ver o que tá nesse recadinho. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá bom. É um recado de bastidores. Ah, então tá tudo certo. Ô, Dil, a gente tá indo para os nossos fechamentos. Assim, minha cabeça tá borbulhando aqui, meu Deus. A gente tá num momento de discutir a importância de um briefing. E, assim, num momento muito dos nossos, inclusive dos nossos produtos dentro da plataforma. A gente fez isso na Abrace agora, na Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Estandes. Desenvolveu um briefing básico, um modelo básico. O que de fato seria o ideal para a gente receber como empresa de cenografia.
Junto com isso, na Arxi, a gente tem feito, e a gente tem uma aula só de briefing, mas a gente tem feito, revisitando isso para ver se a gente está falando dessa linguagem um pouco mais contemporânea, o que significa, de fato, hoje a gente interpretar, e você trouxe uma palavra interessante que a gente tem que arrancar o briefing e não receber. E quando você traz essa leitura das terapias alternativas, é isso, Dil? Que tá tudo doente. Estamos todos doentes e a gente sabe que a gente está mesmo, de um modo geral, traz para a gente uma responsabilidade muito grande enquanto educadores ou enquanto multiplicadores de experiência. Trazer esse choque de realidade, esses nossos convidados que a gente está trazendo, mostrar a vida como ela é. Ainda assim, a gente quer atrair pessoas para virem para a nossa área. Nós precisamos capacitar, precisamos atrair, precisamos de profissionais. Isso tudo é um emaranhado de desafios que a gente tem aqui e que nós temos olhado para o nosso futuro muito em relação ao compartilhamento e à educação e ver como a gente pode cada vez mais desenvolver conteúdo e como que a gente traz pessoas para jogar esse jogo junto com a gente. A gente se enxerga num futuro de deixar esse legado, de compartilhar o que a gente aprendeu, convidar mais pessoas possível para poder fazer esse compartilhamento, para que o nosso setor não definha, sabe? Que ele não termine. E aí eu quero te fazer uma provocação, uma pergunta, e você fica à vontade, se você quiser responder para a gente ou para a câmera. Onde vai estar o Dil daqui 10 anos e em relação à profissão, ao que você teve e aonde você se enxerga? Toma que é bem com você. simples. Eu não deixo de pensar isso nenhum dia da minha vida. Eu penso isso todos os dias, mesmo. Eu conversei sobre isso hoje com 2 pessoas diferentes. É mesmo? E vocês são os terceiros. A minha ideia é muito simples. Eu gosto muito do que eu faço. Se eu não gostasse, eu não faria, porque na realidade a gente tem um esforço físico, principalmente, muito grande, uma dedicação muito grande ao que a gente faz. Eu acho que a primeira coisa que eu estou fazendo hoje é corrigir expectativas. Né? A gente até conversou um pouco assim, qual é a expectativa do mercado? Vai melhorar? A gente vai ter alguém, um órgão, alguma coisa que nos defenda perante alguns exageros da parte do cliente? A gente tem que ter uma expectativa muito clara, assim, dificilmente vai acontecer alguma coisa nessa linha. A gente não tem, já passados tantos anos que a gente trabalha, se a gente somar aqui, deve ter 100 anos aqui de trabalho juntos. Fácil. Nessa encadernação, né? Fácil. A gente tem que entender que, assim, não existe, às vezes, vontade política do mercado de fazer com que isso seja diferente. Aí você tem 2 opções. Você se verga isso e aceita, e vamos dar nossos 30% e fazer outras coisas com 70%, então você vai ajudar um orfanato, o Bueno vai pintar um asilo, e tá tudo bem, a gente equilibra isso. O que a gente pode, já deixei claro para vocês, não ponha todas as fichas num lugar só, porque isso é perigoso, você pode se frustrar. Então, a primeira coisa é a correção de expectativa. Segundo, eu acho, Leila, que o Dil, daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 3, sei lá quanto tempo, o meu sonho hoje é entender que o que a gente faz hoje separado pode ser feito juntos. Porque a gente criou um mercado que ele é todo facetadinho, né? Tem a cenografia de stand, tem a cenografia de convenções, tem a cenografia mais artística, tem a agência de propaganda, tem a agência de digital, tem a agência de experiência, tem a agência de promoção. A gente vive um monte de fragmento de uma coisa só, que é a experiência de marca para o cliente. Onde a publicidade também está dentro. Não existe nada diferente. Publicidade. Cara, o que a gente faz é a experiência de marca. A gente cria uma conexão entre a marca e o cliente, ponto. Seja através de PR, de imprensa, seja através de um evento, que por sinal o evento, eu diria que o evento é talvez a coisa mais completa que existe, porque ela usa todas as ferramentas dentro dele, né? Então, o que eu desenho para mim é enxergar um caminho onde a gente possa pensar disso de uma maneira mais próxima. Né? Eu ultimamente até conversei com algumas pessoas, inclusive no mundo cenográfico, assim, cara, o que dá para fazer mais junto? A gente está confortável com esse modelo de a gente atende uma agência que atende um cliente, que tem um hall de cliente, de agências. Essa equação financeira, comercial, tá confortável para todo mundo? O que a gente pode fazer com isso? Simplesmente fazer ou a gente pode criar alguma coisa? Uma boa provocação. Então, por exemplo, a gente vê que tem algumas agências de live marketing que hoje já entraram um pouco mais no mundo da publicidade.
outras foram um pouco mais para o mundo dos projetos proprietários, outras mais para o mundo digital. Eu acho esse movimento perfeito. É um movimento assim, cara, se tem uma coisa que eu acho que é imprescindível para um criativo é ser inconformado. Se você acha que tá tudo bem, tá tudo errado. Tudo errado. Então, esse é um desenho que eu tenho na minha mente, assim, o que eu posso fazer para agregar, para fazer uma coisa como essa, assim, é um prazer gigante estar aqui com vocês. Legal. Assim, e faz tão bem para a alma isso, porque tem essa questão, a gente não sensibiliza os 5 sentidos num evento, a gente sensibiliza o sexto também, que é o bem para a alma. Quantos eventos você vai e você fala assim, cara, fez bem para mim, fez bem dentro de você, né? E a outra coisa, que é uma coisa que eu já defini que eu quero fazer na minha vida, e eu já vou começar a fazer isso agora nesse mês, já fazendo um curso, eu quero dar palestra, eu quero dar vivências, eu quero dar workshops, eu tenho necessidade de fazer com que isso que eu penso possa ser compartilhado por mais pessoas. Não que eu esteja certo, tá? Mas eu acho que se a gente coloca a coisa para fora, a gente consegue corrigir isso, porque eu sempre tenho em mente uma coisa muito clara. Toda vez que a gente conhece alguém que você não conhecia, você dá para ela algo que você nunca deu para ninguém. E toda vez que acontece isso, essa pessoa também dá para você uma coisa que ninguém te deu. Então, conhecer pessoas ainda no mundo, talvez seja o nosso maior evento, a nossa maior experiência. Maravilhoso. Você é muito envolvente, você tem umas ideias extremamente bem alinhadas, muito bem azeitadas, assim... Chega a ser uma verdade absoluta o que você fala, Gil. É verdade, eu tô aqui... É um criativo. Ele é um criativo danado. Então, assim... Meu, você vai arrasar como palestrante, assim. Você tem essa missão, essa voz chegar em muitos lugares, tem muito embasamento, você é uma pessoa muito intelectualizada, é o seu lugar. E a gente vai torcer muito para que dê certo. Torço. Faço questão de dar uma palestra lá na Bueno. Vai na Bueno, quero você aqui na nossa plataforma, fazendo uma aula para todo mundo. Gil, a gente precisa realmente fazer essa multiplicação. Eu acho que talvez, você falou de uma coisa assim, a gente tem uma responsabilidade, a gente consegue catapultar pessoas profissionalmente, né? Quantas pessoas já foram seu cliente que hoje são CEOs, são vice-presidentes, presidentes de empresa por conta de um evento bem resolvido. A gente consegue fazer as pessoas terem esse highlight, né? Ter esse espaço na frente da Colaboradores também, né? Também. Imagine quantos você não liderou que hoje estão aí no mercado, estão muito bem sucedidos por uma liderança competente, direcionada. E o que vocês estão fazendo com a associação, o que vocês estão fazendo com esse podcast, é justamente assim, nosso legado são pessoas. Então, se uma pessoa sai daqui melhor do que entrou, e eu posso falar que está acontecendo isso comigo hoje, nós também. Eu estou levando comigo um pouco de vocês, que eu vou repassar para alguém. A gente não tem controle sobre isso, né? Isso é exponencial. Vai multiplicando. E eu acho que o mundo precisa disso, sabe, gente? E isso em todas as áreas. Você imagina que papo maravilhoso com um médico, com um psicólogo, com, sei lá, um engenheiro. A gente precisa trocar mais. O mundo acho que ficou muito confinadinho. Todo mundo na sua bolha, né? E gerindo a bolha para que ela não abrisse para ninguém. Eu acho que assim, através dessa semente que a gente planta, né, e cada dia aqui, eu acho que junto e a gente saindo, assim como você vai sair diferente, nós também daqui com essa informação, eu acho que essa seria a transformação do futuro, né, para a gente mudar realmente o nosso mercado. Sim. Dar vozes, né, para todos, para que a gente consiga, né, e encaminhar essa informação para um público maior, tudo. E aqui, pelo menos, a gente pode falar o que a gente tem de verdade dentro de cada um. Sim. Né? E a outra pessoa que faça a interpretação e veja qual caminho ela quer trilhar. Aprendizados, mas, né? Tem uma coisa legal disso, a gente estava até começando a conversar, que é assim, por que nós todos do mundo do evento, a gente veste de preto, né? Porque a gente tem que ficar na sombra, a gente é do backstage, a gente empurra as pessoas para a luz, né? E quantas pessoas vocês já não empurraram para a luz? Funcionários, colaboradores, parceiros. Só que a gente acha que fazer isso é uma maneira de gerar legado. Não, o legado é você ir para a luz e deixar as pessoas te seguirem. E é o que vocês estão fazendo aqui, isso é luz. Legal, Gil. Né? Muito bom. E você é um maestro nosso. Que isso. E você, como maestro, você tem uma fala também, né? O que o maestro... Fala pro pessoal o que você falou. Eu acho que é aquela a frase... posição do maestro.
Tá, eu não vou saber falar exatamente, mas é um ditado judaico que diz assim: o maestro tem que aceitar que ele fica de costas para a multidão. Então é muito interessante saber que hoje que um gestor ele está olhando para o seu time. Na maioria das vezes ele não está preocupado de ser o cara que vai chamar mais atenção, porque se o time dele chamou atenção, ele estava junto, né? Então isso é muito importante, né? Exige humildade, exige generosidade, maturidade, muito, e uma consciência plena de que você é melhor do que eventualmente eles naquilo que você faz. E isso é muito importante. A gente não precisa usar tudo para ser um exercício de ego, né? A gente pode fazer as pessoas ficarem melhores e isso faz bem pra caramba, né? Nossa, Muito. Gil. Obrigado, viu, meninos? Obrigada, adoro maravilhoso, vocês. maravilhoso. Esse Gratidão encontro por aqui esse encontro. por energia. Por energia. E para você que ficou aqui com a gente, aproveitem muito esse conteúdo. Eu acho que a gente sai daqui tão transformado. É uma troca tão forte, né, Sim. amor? Mas aproveitem muito. Eu acho que aqui tem tanta dica boa. É uma aula, Gil, você deu uma aula. Isso, obrigado. Eu não vejo a hora de assistir. É, Para você que ficou com a gente, muito obrigada. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar nosso conteúdo. Deixa seu comentário, de repente uma sugestão de conteúdo, sugestão de convidados. Nós estamos aqui para poder deixar um legado, para compartilhar, para poder deixar realmente registrado o quanto a gente ama e é apaixonado pelo que a gente faz. Arque-se você também, se inscreva aqui e acompanhe a gente nos nossos outros canais. É isso? é isso. É isso. Muito obrigado. obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.